Olá, tudo bem? Hoje eu vou te falar sobre conteúdos muito importantes, principalmente para intervenções terapêuticas. Eu vou te falar sobre a hipnose clínica como uma das ferramentas. O meu nome é Benomi Silberfray, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu também sou hipnoterapeuta, eu tenho experiência com a hipnose há 41 anos, eu tenho 10 livros publicados nessa área, a gente pesquisa há bastante tempo, eu ministro cursos aqui no Brasil, eu ministro cursos na Europa, e isso tudo me dá uma bagagem para poder falar sobre o que a gente vai falar. O que é hipnose clínica? A hipnose clínica é uma ferramenta terapêutica extremamente importante, onde nós utilizamos principalmente a confiança, a permissividade, uma boa regulação da expectativa do cliente e o vínculo, para poder colocar ele num estado diferenciado, que é um estado alterado de consciência, que o fundamento do estado alterado, ou chamamos de transe eventualmente, é justamente para poder rebaixar um pouco o nível de consciência, para que ele permita que sugestões dadas por mim funcionem. Uma forma de reestruturação cognitiva do paciente. Eu vou te falar aqui, na realidade, os conteúdos que se referem ao o que eu tenho que fazer e como eu tenho que preparar esse cliente para a intervenção específica baseada num diagnóstico multiaxial. Tudo começa por um bom vínculo. Eu, como psicólogo, eu preciso ter isso com o meu paciente, tanto para a psicoterapia tradicional e tanto para a hipnose. Os meus pacientes, na realidade, já vêm de psicoterapia para o meu tratamento, mas poderia não estar vindo para fazer algum tratamento específico que a hipnose entra como primeira escolha. Hoje na Europa, por exemplo, existe um protocolo chamado Roma 5, onde a gente atende síndrome do intestino irritável, onde a hipnose na Europa é a primeira escolha na frente da medicina, na frente da psicologia. Então, eventualmente, em algumas situações, a hipnose é a primeira escolha, abrindo mão da psicoterapia. Pouquíssimas situações, mas elas existem. Primeiro caminho para que se construa uma possibilidade desse paciente ser hipnotizado é vínculo. É muito importante. O vínculo é tudo. Existem algumas correntes que não estão ligando muito para isso, mas não é o meu caso. A minha experiência mostra que a relação com o paciente, a confiança que ele tem em mim, é mais importante do que qualquer outra coisa. E nós temos provado que essa relação constrói um lindo campo eletromagnético entre eu e o meu cliente. Muito legal, muito especial. E isso vai dar uma ligação, inclusive cognitiva, entre nós. Tudo é campo, tudo são campos eletromagnéticos. Nós estamos falando aqui de física quântica associada ao tratamento. Nós estamos associando eventualmente as questões da espiritualidade, que já está provado cientificamente, que se envolve nisso também. E quando eu falo espiritualidade, eu falo no campo eletromagnético, nesse grande universo de possibilidades. Portanto, o primeiro passo é um bom vínculo. Você tem que ser um bom vinculador, você tem que ser uma pessoa empática, né? Esses atributos são muito importantes para você iniciar. Mas, Benomi, o que tem a ver com a hipnose? Tem tudo a ver. Aquele paciente que tiver medo e receio ou desconfiança, ele não vai ser hipnotizado. Porque ele vai estar em alerta, ele vai estar hipervigilante e ele não vai permitir isso. Ok? Essa construção de vínculo é uma coisa do profissional. O profissional tem que saber fazer isso. E eu sempre digo para os meus alunos, se você não consegue fazer isso e tem dificuldade, vai se tratar, vai ver por que você tem essa dificuldade. Porque o paciente vai perceber isso, vai se sentir inseguro. Então é muito importante que você tenha autoconfiança. A autoconfiança é muito importante. Inclusive para situações de intervenção que sejam mais complicadas. O que você vai fazer na hora? Vai rezar? Não pode. Você tem que ter na mão estratégia de enfrentamento para situações de crise. Ok? Muito bem. Posto isso, dando o vínculo pronto, nós temos uma série de outros caminhos importantes, que são os caminhos da psicoeducação sobre mitos e sobre verdades. A grande maioria dos pacientes vem todos
contaminados pela mídia, contaminados pela desinformação, contaminados até por colegas da gente que, infelizmente, desinformados, multiplicam a desinformação e fazem com que as coisas sejam mais difíceis. Né? Então você tem que conhecer, na realidade, e falar para o paciente o que a hipnose não é e também o que é. Por exemplo, todos vêm com muita dúvida sobre o espaço ocupado pela hipnose. Então eles perguntam para a gente assim: Benomi, para onde eu vou? Benomi, eu vou conseguir voltar? Bom, primeiro que você não vai para lugar nenhum, primeiro que você não volta se você não vai. Né? O estado hipnótico é um estado alterado de consciência, como o sono, né? O sono também há uma alteração de ondas cerebrais. Eu não gosto de nominar alfa, beta, teta, gama. Isso é uma bobagem em termos pedagógicos, porque na hora de funcionar você não vai ficar pensando, será que ele está em teta, será que ele está em gama? As pessoas são muito diferentes uma da outra. O estado hipnótico em pessoas são totalmente diferentes. Cada pessoa é um projeto absolutamente diferente. Então, você vai trabalhar com essa coisa da desmistificação. Então você avisa que ele não vai para lugar nenhum, ele não vai voltar de lugar nenhum se ele não vai, né? Ele simplesmente vai alterar o espaço, né? E outra, eles têm medo da inconsciência, ou o contrário, eles querem consciência, né? Depois eu vou dar um exemplo disso para vocês. Eles têm muito medo de perder o controle. Esse é o grande problema. Portanto, eles não ficam. Você explica para o seu cliente, você não fica inconsciente, você vai me ouvir o tempo inteiro. Eu sou um profissional dessa área em que eu tenho que interagir com você, portanto você tem que me ouvir. Ah, mas eu vou ouvir você? Claro que você vai ouvir. A grande frustração de muitas pessoas é quando você coloca o paciente em transe muito profundo, sai da sessão e ele diz para você: desculpe-me, estava maravilhoso, mas eu não estava em transe hipnótico. Eu digo: por que você não estava? Eu ouvi você o tempo todo. Então, muitos se frustram porque acham que vão ficar inconscientes. O Benomi vai fazer algum tipo de mágica. E quando ele voltar, não sei lá de onde ele foi, ele está curado. Essa bobagem você tem que desmistificar do paciente, né? Eles têm muito medo de perder o controle. Você vai mostrar que eles não perdem controle absolutamente. Ele abre o olho a hora que ele quiser. Se ele quiser parar o tratamento no meio, ele levanta e vai embora, né? Mas como assim, Benomi? Levanta e vai embora. Ele não fica lá imóvel porque ele está em transe? Se ele não for ameaçado, sim. Se ele se sentir ameaçado por qualquer situação, ele vai abrir o olho. Gente, as questões morais e éticas e a autopreservação, totalmente mantida. Você não vai atentar contra você, você não vai aceitar uma sugestão que faça você se atentar contra você. Algum abuso sexual de um profissional em você, você não vai permitir. Isso não existe. Não existe. Se alguém falar isso é filme, é bobagem, é invenção, ok? Ah, Benomi, vou falar coisas que eu não quero? Não. Primeiro que tudo que você for falar comigo, é tudo combinado antes. Eu não posso trabalhar com o paciente com surpresa. Tudo tem que ser estudo. Eu tenho ferramentas de estruturação. Eu tenho uma ferramenta chamada diagrama de conceitualização mnemônica. Nele que eu coloco todo o meu atendimento. Tudo que eu vou fazer naquele dia está ali. Tá? E esse paciente, na realidade, já sabe o que vai acontecer. Portanto, há previsibilidade. E quanto maior a previsibilidade, menor a ansiedade. Ok? Ele tem que saber o que vai fazer, então. Muito importante. Se você trair a confiança do paciente, fazer coisas que você não combinou, ele nunca mais volta no seu consultório. Tá bem? Mais coisas sobre mitos? Muita coisa. Benomi, eu vou dormir durante o transe? Não vai dormir. A hipnose situa-se entre a vigília e o sono. E para nós, profissionais, quanto mais próximo do sono e bem consciente, mais profundo é o estado hipnótico. Eu tenho pacientes que chegam a roncar no transe hipnótico, interagindo comigo. Por quê? Porque estão em estados muito profundos. Existem correntes que não defendem o estado profundo, falam que transe superficial também funciona, bobagem. Para você inibir a consciência e aceitar algumas sugestões mais fortes, só estando em estado profundo. Profundo. Outras coisas que as pessoas vêm mistificando. Benomi, se você infartar aqui na minha frente, como eu volto? Bom, se eu infartar, você vai ouvir que eu caí no chão, eu não estou falando mais, e vai abrir os olhos e vai me procurar. Ah, mas eu consigo fazer isso?
Você consegue sim, você está consciente. Então as pessoas têm muito uma noção muito errada em relação a estar em transe hipnótico e estar completamente fora de controle. Isso não existe. Portanto, olhem quantas coisas importantes você tem a tratar com o paciente antes das coisas acontecerem. Por que isso que eu estou falando é importante? Porque nós vamos ter uma etapa de testagem logo aí adiante. Para que isso aconteça, o paciente tem que estar confiando na gente e não ter mais nenhum tipo de dúvida. Eu sigo um protocolo para que os colegas possam replicar isso, né? Ele é dividido em 5 etapas. Uma etapa de avaliação, que é a que eu estou falando agora, uma etapa de testagem, uma etapa comportamental, uma etapa cognitiva e uma etapa de automonitoramento. Então, é essa ordem que eu estou seguindo para explicar para vocês como a gente prepara, como é possível deixar o paciente pronto para uma intervenção específica em algum transtorno diagnosticado. Então, nessa etapa que eu estou falando para vocês ainda da desmistificação, é uma etapa que o paciente leva para casa 2 ferramentas importantes. Ele leva o QSH, que é o Questionário de Suscetibilidade Hipnótica, onde ele vai responder 10 questões que vão me dar um norte sobre a possibilidade dele ser suscetível. E um IRP, Inventário de Referências Pessoais, onde tem 50 afirmações importantes sobre si para a hipnose. Nada a ver com a primeira anamnese da psicoterapia, é um documento para a hipnose, que ali vai dizer se ele gosta de praia, cidade, campo, a comida que ele mais gosta, o medo que ele mais tem, se ele fuma, se ele dança, se ele namora, se ele dorme bem, quais são os seus medos maiores. Uma série de informações importantes. Eu não posso trabalhar com o paciente no consultório com coisas que eu não sei dele, ou coisas que ele não tem na memória. Não funciona. Ok? Então, testagem, a documentação sendo entregue, ele preenchendo, eu trabalhando os mitos e regulando a expectativa de medo que todos têm, deixando uma expectativa pequena. Gente, o medo é uma resposta adaptativa para nos avisar que existem perigos. Um pouquinho de medo é natural, porque as pessoas que vêm pela primeira vez não me conhecem, e apesar de ter confiança total, nós nunca confiamos 100%, não existe isso. Tá? Esse pouquinho para nós, ele é potencializador para que as coisas aconteçam. Aí, com tudo isso pronto, o paciente está pronto para ser testado. Existem alguns testes, né? A literatura mostra isso, eu escrevo nos meus livros e mostro, para que possamos aplicar no paciente, para que ele possa nos dar a resposta sim ou não sobre a suscetibilidade. Se você me perguntar, Benoni, quando você é suscetível? Segundo a APA, American Psychological Association, 98% aproximadamente dos pacientes são suscetíveis e 2% não são. Quem são os 2%? 1% não quer ser hipnotizado e não vai ser hipnotizado, se ele não quer. E 1% são pacientes que apresentam patologias psiquiátricas muito graves e que não permitem, ou que a gente pelo menos desrecomenda, até pode ser que eles sejam, mas desrecomenda porque pode trazer problemas. Por exemplo, a área esquizofrenia, pacientes esquizoides, esquizofreniformes, esquizotípicos, esquizoafetivos. São pacientes que podem delirar e ter alucinação durante o transe, então a gente não arrisca. Pacientes psicóticos, pacientes deprimidos com sintomas psicóticos, paciente bipolar com sintoma psicótico, pacientes com TDAH muito grave que não tem foco na gente como profissional e é necessário para a hipnose, paciente com epilepsia, a gente não arrisca, paciente com medicação muito acima da janela terapêutica que não consegue prestar atenção na gente, paciente em uso de álcool, em uso de droga. Então, são algumas situações. Mas eles não podem, eles podem, mas podem complicar e trazer problemas. Ok? Então, essa etapa de testagem, o que é a testagem? A capacidade que o paciente tem de acreditar naquilo que eu estou falando para ele, de vivificar aquilo que eu estou falando para ele, porque o cérebro, na verdade, entende como real. Quem aqui já não teve pesadelo e acordou no meio de um pesadelo? Pesadelo é verdade ou é mentira? O pesadelo é uma grande mentira e o corpo responde como real.
O projeto da hipnose é a mesma coisa, ela atinge essa mesma área do cérebro, que a percepção é real. E o corpo responde comportamentalmente, como se aquilo que eu estivesse imaginando, cognitivamente e emocionalmente, seja real. Ok? Então, nessa hora eu aplico um teste no paciente, e você tem que saber, e os cursos a gente mostra isso, né? Que tipo de teste para cada paciente. Né? Cada paciente representa alguma coisa diferente, porque existe uma coisa chamada sistemas representacionais. Então, tem aquele paciente que é mais visual, você vai usar uma técnica assim. Tem aquele paciente que é mais auditivo. Tem aquele paciente que é mais sinestésico. E nós vamos, é essa leitura que vai me dar um bom raporte nesse sentido com o paciente. Conhecer isso dele. Aí eu terei o teste adequado. Passando no teste, eu tenho exatamente ali um cliente pronto para que usemos técnicas de indução ao transe hipnótico, ok? O que é o teste? O teste também é uma técnica de indução, porque o paciente, quando está preso no teste e ele foi aprovado, é porque ele está em transe. Se ele não teria passado no teste. Mas a gente não usa o teste só numa emergência, né? A gente não usa o teste para a indução. O teste feito, paciente suscetibilizado, partimos para técnicas de hipnose. São muitas técnicas. De novo, quando você começa a aprender um pouco, você sabe mais ou menos que tipo de técnica é compatível com o tipo, com o funcionamento do paciente. Existem pacientes com funcionamento de personalidades diferentes. Por exemplo, um paciente com funcionamento de personalidade obsessiva e compulsiva, não estou falando de toque, estou falando de características de personalidade. São pacientes muito mais difíceis, são pacientes muito mais controladores, são pacientes que têm medo de perder o controle, são pacientes mais críticos, fazem mais juízo e têm mais dificuldade de rebaixar a consciência para algumas sugestões. Você tem que trabalhar mais, aumentar a confiança, esperar que ele abra a guarda para que você possa entrar. Paciência é a palavra, calma é a palavra, isso é muito importante, ok? Então, o paciente testado está pronto para ser utilizado as técnicas. Tem várias técnicas. Né? Cada um se compatibiliza ou tem mais sintonia com algumas técnicas. Eu criei várias. Eu criei técnicas comportamentais. Eu criei baralhos que têm cartas que provocam alucinação visual. Todo paciente já foi testado positivamente e usa uma carta que provoca alucinação visual, ele entra em transe. Então, qual é o meu objetivo? Com as técnicas, colocá-lo em transe hipnótico. Ok? Porque o transe, de novo, o transe faz com que o paciente diminua o juízo e a crítica sobre aquilo que ele ouve de mim, que está dentro do projeto terapêutico. Depois, entrando no transe, nós vamos ter como objetivo o aprofundamento. Então, existem algumas fraseologias iniciais, onde, por exemplo, eu associo os barulhos, todos os sons e todos os ruídos aqui na sua volta vão fazer você relaxar mais fundo, né? Ar-condicionado, o barulho dos automóveis, o som do ar que você respira, eu falo 3, 4 vezes isso. Depois eu entro na parte, por exemplo, importantíssima para harmonização com o corpo e que na realidade acaba eliminando os sintomas de pânico, por exemplo, que eu digo, todos os seus sinais corporais são muito prazerosos, seus batimentos cardíacos, a temperatura do seu corpo, a frequência do ar que você respira, e eles deixaram de ser ameaçadores. Se você pegar o conceito de pânico, o pânico é a avaliação catastrófica e irracional que você faz dos próprios sinais do corpo. A hipnose inverte isso. E você elimina rapidamente sintomas de pânico. Tá? Então você fala as frases e depois, para coroar o aprofundamento, eu uso um relaxamento anatômico, da cabeça aos pés, com calma. Quando você termina esse relaxamento, o paciente está pronto para a intervenção. Que intervenção? Aquela que foi programada, que veio da psicoterapia, que veio de outras demandas, para serem aplicadas. Todo esse processo é chamado na literatura que eu publiquei de propriocepção adaptativa. Você profissional vai ouvir várias vezes a palavra propriocepção. Propriocepção é a percepção sobre os próprios sinais do corpo. Então, uma propriocepção adaptativa e não ameaçadora. Então, todo esse processo é nosso objetivo, a propriocepção adaptativa, porque ele está pronto. Então, no meu protocolo, eu faço 4, 5 sessões, no mínimo, iguais,
para aprofundar ao máximo o transe e deixar ele pronto para a intervenção dirigida. Que intervenção é essa? Aquela que está no diagrama, que vem programada para intervir. Então eu gasto mais ou menos numa sessão de 1 hora ou 50 minutos, em torno de 20 minutos, desde a indução, isso eu estou falando depois de já ter testado, tá? Desde a indução até entrar na intervenção específica. Esta é a preparação fundamental. Fundamental. Então está no protocolo, tá? Está na etapa comportamental. E a terceira, então, avaliação, testagem e comportamental. Na etapa cognitiva, é a etapa que eu vou intervir. Então ali eu vou usar as demandas, eu vou utilizar cartas ou cartões afetivos que a gente tem, eu vou utilizar o trabalho com as emoções, que é muito importante. Não existe mudança, não só na hipnose como na psicoterapia, se não houverem mudanças emocionais, ok? E aí, a etapa cognitiva se presta para esse atendimento específico que nós precisamos, seja qual for o diagnóstico. A última etapa é uma etapa chamada automonitoramento. Ela é muito importante, onde a gente ensina a auto-hipnose, ferramentas auto-aplicativas, para que o paciente possa potencializar o atendimento em dupla. Eu faço no meu consultório e ele faz o que eu faço nele mesmo, em sua casa. Auto-hipnose, auto-aplicação, e isso vai valer para o resto da sua vida, como uma forma de manutenção. Muito importante, como uma forma de manutenção. Por quê? Porque assim no trabalho de emagrecimento ele não volta a ganhar peso, nos trabalhos de trabalhar, por exemplo, nível de ansiedade, ele controla totalmente a sua ansiedade, em trabalho de dependência química ele controla, por exemplo, a fissura. Então, ferramentas importantes. A psicoterapia faz isso, principalmente a minha área, que é a terapia cognitivo-comportamental, mas não nessa intensidade. A hipnose fornece algo mais forte e poderoso que seja acionado na hora. Existem muitas ferramentas de condicionamento hipnótico que fazem o paciente ativar esquemas mentais necessários muito rápidos e enfraquecer outros desadaptativos também muito rápido, para que ele tenha outras estratégias muito mais saudáveis de enfrentamento. Tudo isso que eu estou falando aqui para você, a gente está oferecendo num curso rápido, que é um curso básico, de ensinar toda essa programação inicial, ensinar testagem, ensinar fraseologias, ensinar a colocar em transe, deixar o paciente preparado para a intervenção em transtornos mentais. É um curso muito legal, ele é formado de 14 módulos, e esses módulos te ensinam exatamente em muitos vídeos e muitas intervenções minhas, como comentários, né? Como se fazer isso tudo? E outra, eu te ofereço um grande banco de informações, onde tem muitas lâminas de slides, tem PDF de livros meus, tem áudios de intervenções, tem comentários, artigos muito importantes, para que você possa aprender todo esse processo inicial com calma. Tá? Eu sou uma pessoa que tem bastante experiência. Esse curso oferece um espaço de supervisão que é super importante. Né? Eu estou sempre presente, não adianta vender um curso e o profissional sumir. Né? Eu sou um cara bastante acessível, estou sempre presente, eu troco informações, eu forneço mais material quando necessário. Ok? Então você aprendeu aqui justamente toda a base, toda a fundamentação da hipnose para que você se prepare para qualquer tipo de intervenção. Isso pode ser na intervenção como psicólogo, pode ser na área holística, isso pode ser na área da educação física, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, médicos, na nutrologia, na endocrinologia, na enfermagem. Nós temos um universo vasto para aplicar. Meu nome é Benomice Uberfarb, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu também sou especialista em respiração e relaxamento pela APA, né? A American Psychological Association. Eu tenho experiências fora do Brasil, ministro cursos aqui, fora daqui. Eu estou te esperando para essa oportunidade muito legal, para que você coloque em prática na sua profissão tudo aquilo que eu estou te oferecendo como ferramenta poderosa para aplicação
nas intervenções terapêuticas. Obrigado, abraço. Olá, tudo bem? Meu nome é Benomício Berfábio, sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental. Eu também sou hipnoterapeuta, tenho experiência de mais de 40 anos nessa área. Eu tenho 4 livros publicados com mais de 1.700 referências bibliográficas em relação à hipnose clínica. Meu trabalho chama-se hipnoterapia cognitiva, porque eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também faço essa parceria terapêutica com a hipnose clínica. Portanto, hipnoterapia cognitiva. Eu vou falar hoje sobre a importância da hipnose em psicoterapia. Eu sou psicólogo, eu não sou hipnotista, eu trabalho um trabalho estritamente terapêutico, todo estruturado, diferente das apresentações de palco ou qualquer tipo de formação sem nenhuma fundamentação na área da saúde. E eu faço isso sempre em parceria com a psicoterapia. Todas as demandas que vêm para a hipnose vêm da psicoterapia. Eu trabalho com a estrutura de um planner. Esse planner é baseado num diagrama de conceitualização mnemônica, que também fez parte da estrutura, para que a gente possa trabalhar isso com organização e não chute, né? Que é uma coisa muito comum de acontecer quando se fala na hipnose de palco ou de hipnotistas trabalhando eminentemente para colocar no estado hipnótico. Isso aí qualquer um faz. O que fazer depois é algo diferente. As psicoterapias hoje estão se esgotando por si mesmas e as pessoas que acham que suas abordagens resolvem tudo, não resolvem nada. Eu acho que é importante a gente se apropriar hoje de estratégias complementares, integrativas, né? Até porque a Organização Mundial de Saúde, a OMS, recomenda o tratamento biopsicossocial e espiritual do nosso cliente. Portanto, tudo que vier para ajudar vem bem. Os preconceitos atrapalham, a rigidez de atendimento atrapalha. Nosso foco tem que ser o paciente. Claro que a minha leitura de ser humano é a leitura da terapia cognitivo-comportamental, que foi a escolha que eu fiz na minha vida. Portanto, a forma como a gente pensa acaba influenciando as nossas emoções e a forma como a gente vai agir. E a importância toda está no processamento. A hipnose ajuda muito na mudança do padrão dos pensamentos, no padrão das imagens. Por que imagens? Porque eminentemente na hipnose nós trabalhamos por imagens mentais, com imagens mentais. Veja bem, os primórdios da humanidade, lá nas cavernas, a gente não falava, a linguagem veio muito depois. Nós trabalhávamos com imagem, portanto a matéria-prima é a nossa imaginação. Todas as pessoas têm imaginação. Aquelas que dizem que não conseguem imaginar algo, por trás disso tem estratégia de sabotagem. Todos nós nos sabotamos de uma forma ou de outra, mas tem pessoas que têm características e crenças muito autoderrotistas sobre o que elas acreditam sobre elas mesmas, sobre o que as pessoas pensam delas e o que elas pensam do próprio futuro. Isso faz com que elas muitas vezes puxem seus próprios tapetes quando a meta de sucesso está se aproximando. Portanto, é importante um grande treinamento com o paciente para usar a sua imaginação, portanto, imagens mentais. Existem inúmeras publicações. Os 2 maiores publicadores no mundo hoje são Stephen Kosslyn e Alan Paivio, com mais de 300 publicações científicas, cada um deles desde 1970. Portanto, nós temos muita publicação, muita publicação. A psicoterapia hoje trabalha numa velocidade muito diferente quando se compara psicoterapia e hipnose. Se você pegar hoje, talvez, e perguntar para mim qual é a grande propriedade que a hipnose tem dentro de todas as propriedades nas quais você utiliza na psicoterapia, eu diria controle da ansiedade. Eu não conheço na minha vida, e eu tenho bastante tempo nisso, algo tão rápido e tão eficaz para controle de sintomas. Muito.
muito mais do que qualquer ansiolítico sublingual, qualquer coisa do gênero. Porque nós buscamos com a hipnose uma rápida harmonização entre mente e corpo. E a gente sabe muito bem que o ansioso é alguém que considera o mundo mais ameaçador do que outras pessoas. Portanto, ele é muito mais hipervigilante, ele é muito mais perfeccionista, ele tem dificuldade de delegar poder para outras pessoas. São pessoas, na realidade, que têm dificuldade para dormir, ou para pegar no sono, privação de sono. Porque o sono para o ansioso é perda de controle. Então, o grande problema é a perda de controle. Então, as pessoas focadas no corpo, desordenadamente ou disfuncionalmente, ficam focadas nos sinais corporais. É o caso do pânico. Eles são hiperfocados. Quando a hipnose está em desenvolvimento, uma das técnicas é fazer com que os sinais do corpo passem a ser interpretados como prazerosos, para que você desfaça completamente o conceito do pânico ou da avaliação catastrófica que você faz dos próprios sinais. Portanto, você começa a controlar aí a ansiedade. Mas, para que o paciente ou o cliente entenda por que ele é ansioso, o que é ansiedade, é muito importante que a gente explique o fundamento disso tudo, que é o estresse. Ok? Aí perguntar, mas por que o estresse? A gente nasce estressado. Você vai dizer, como, Benami, você está falando que um bebê nasce estressado? Sim. Quando o bebê nasce e a mãe vai dar de mamar e a mãe demora para dar o seio, porque naquele momento ele está querendo mamar. Ele não está sabendo se é a mãe, se é o pai, ele quer mamar para sobreviver. Aí eu pergunto para você, o que ele faz se demora o seio? Ele chora. O que o choro causa numa criança dessa que fica tensa esperando pelo alimento? Estresse. Então nós já começamos a vir. Né? É por isso que acabamos mudando a respiração diafragmática, que a gente nasce com ela, para a respiração peitoral, por causa do estresse. Olha quantas coisas. Aí o estresse está ligado à sobrevivência, é por isso que ele tem uma permanência tão longa e por isso ele é tão ativado. Tudo ligado à autopreservação, sobrevivência. Ok? Então, a hipnose tenta nos levar lá para trás. Eu estou fazendo um curso chamado Códigos Secretos da Hipnose, que fala exatamente os primórdios da hipnose, 5.000 anos atrás, né? Por que aquilo nos provou que estamos todos interconectados? E na hipnose a gente mostra isso. Na hipnose clínica, principalmente, há uma interação cognitiva entre o operador, o profissional e o paciente. Porque nós construímos um grande campo eletromagnético. Isso já está provado cientificamente. E durante o transe hipnótico, isso é muito expandido, aumentando muito a acuidade mental. Os seus sentidos aumentam, olfato, tato, audição, paladar. Tudo isso aumenta demais dentro da hipnose. E o que mais aumenta? A percepção dentro das imagens mentais. Então, essa acuidade mental está ligada às imagens, à imaginação. É por isso que nos cenários da hipnose, os cenários são vivificados. Não é lembrar de algo, é sentir algo. Então, o que é tão importante dentro da hipnose que é diferente da psicoterapia? Sentir. Sentir o evento, sentir a situação, sentir as possibilidades, sentir a cognição. É muito diferente do que simplesmente ativar mentalmente a representação mental daquilo. Portanto, a dessensibilização tem muito mais resultado dentro da hipnose do que fora dela. E eu não tenho nenhuma dúvida disso. Veja então o quanto a psicoterapia tem uma potencialização absurda quando se utiliza a hipnose. Toda a demanda que é trazida para a hipnose, ela é transformada em imagens mentais. É como se você pegasse a demanda da psicoterapia, que ainda está um pouco enrolada, colocasse numa grande novela e você desenrolasse um grande filme metafórico e ali dentro o paciente tem toda a condição de experienciar, sem julgar e sem criticar. O grande problema é que uma experiência é só uma experiência. Qualquer experiência é só uma experiência. Ela deixa de ser experiência quando você julga, critica e processa. Ok? Então, você passa a adquirir uma representação daquilo que está acontecendo e não o que aquilo está acontecendo.
Epícteto já falava no século II, as coisas não são como são, elas são como a gente interpreta elas. Ok? Então, a nossa vida não é o que está acontecendo, é como eu interpreto, como o meu vizinho interpreta, como o meu irmão interpreta, como os meus filhos interpretam. Cada um interpreta uma mesma situação de várias formas. Ok? O que a hipnose procura fazer quando vem algo da psicoterapia? Colocar imagens, trabalhar a emoção, que é a força ativadora da vida, e fazer com que dali de dentro tragam-se novos padrões de pensamentos. Porque trabalhar com imagem é muito mais efetivo que trabalhar na verbalidade. Por quê? 80% que a gente faz durante o dia, 80% que a gente faz durante o dia é não verbal. Comunicações não verbais. Fazíamos isso nas cavernas. Ok? Se 80% do que a gente faz da comunicação é não verbal, então por que não usar aquilo que não é verbal e que é imaginário muito mais do que o que se faz na própria psicoterapia? Eu não estou trocando a psicoterapia pela hipnose. Eu estou fazendo um casamento perfeito para que quem ganhe com isso seja o paciente. Existe muito preconceito de pessoas totalmente desavisadas, desinformadas na própria classe, que absolutamente não sabe nada sobre o que ocorre com a hipnose hoje. A Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da hipnose. O Conselho Federal de Psicologia autoriza os psicólogos, através da Resolução 13 de 2000, a utilizar a hipnose para fins terapêuticos. Ivan Pavlov foi o pai da hipnose russa. Os condicionamentos que nós trabalhamos hoje, condicionamento operante, todos os condicionamentos vieram da hipnose. Você sabia disso? Você sabia que o criador da dessensibilização sistemática, Joseph Volpe, começou fazendo hipnose e chamava-se dessensibilização hipnótica, ele acabou tirando e trocando por causa do preconceito, que permanece até hoje. Johannes Schultz, criador do treinamento autógeno, começou com a hipnose. Arnold Lazarus começou com a hipnose. Pasmem, Albert Ellis, co-criador da terapia cognitivo-comportamental com Aaron Beck, foi 30 anos presidente da Sociedade Americana de Hipnose Psicológica. Sabia disso? E os queridos colegas especialistas em Albert Ellis não falam isso. E eu fui cobrá-los, eles disseram que isso é irrelevante. Então, olha de onde vem o preconceito. As pessoas têm que aprender que isso vai fazer diferença na vida delas. Poder trabalhar com a psicoterapia e trabalhar com a hipnose junto para o mesmo objetivo, que é o sucesso no tratamento clínico do paciente, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Infelizmente, nós estamos numa crise muito grande, os consultórios aí estão vazios. A gente que trabalha de forma diferente tem resultados muito melhores. Muito melhores. Não damos garantia de resultado, mas a minha experiência clínica de tantos anos mostra que os resultados são muito melhores. Portanto, a demanda de procura pelo trabalho da gente é muito grande. Poxa, a gente é solicitado aqui no Brasil, a gente é solicitado na Europa. Então, isso deve haver algum motivo. Por quê? Porque eu sou isso, eu sou... Nada. Por causa dos resultados. Então está na hora das pessoas pararem com essa grande bobagem do preconceito. E eu não estou falando nem de palco, porque não adianta dizer que o palco é culpado, isso é grande bobagem. Nós, profissionais sérios, precisamos publicar mais artigos científicos, mais livros, dar mais palestras, fazer mais workshops, ir mais para a mídia e mostrar que o que a gente faz, na realidade, é o que a origem da hipnose trouxe. Intervenção terapêutica. Os pacientes ganham com isso. E qual é a melhor parte de tudo isso? Dentro do meu consultório, e os profissionais sérios da área ensinam a autoaplicação para os seus pacientes. Para não criar dependência do profissional e saber que a hipnose é autoaplicável para o resto da sua vida, seja no controle de sintomas de ansiedade, seja no emagrecimento, seja em transtornos mentais, seja na privação de sono, qualquer situação, você pode se modular e regular para o resto da sua vida sozinho, sem o profissional. Você pode voltar lá de meio ano para fazer uma reciclagem no campo eletromagnético construído. Mas fora isso, você dá conta sozinho. Qual é o problema da psicoterapia? É muito difícil a psicoterapia dar tanta ferramenta. A terapia cognitivo-comportamental,
Procura passar aos pacientes algumas ferramentas, inclusive procura tornar o paciente seu próprio terapeuta. A hipnose procura tornar o seu paciente o próprio hipnoterapeuta, junto às duas coisas. Quem sai ganhando com isso é o paciente. Portanto, está na hora do final do preconceito. Tudo que a gente faz hoje dentro da hipnose tem comprovação científica. Gente, Medline, PubMed, sites mais, organizações mais confiáveis em termos científicos e publicações, tem mais de 5.000 artigos mostrando eficácia e evidências científicas da eficácia da hipnose em tratamento clínico. O que mais? O que mais precisa explicar? Então, toda vez que você encontra alguém diz, mas a hipnose não tem comprovação. Você ouviu bobagem de alguém que vem perpetuando a bobagem e a bobagem continua. Quem está perdendo com isso são os profissionais. Ok? Hoje a gente consegue atingir muito mais profissionais da área da saúde que os próprios colegas, que são muito preconceituosos. Diferente da Europa, que tem uma outra visão diferente. Portanto, a psicoterapia tem um grande progresso com a parceria com a hipnose. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, você tem que ter um trabalho estruturado. Como é que funciona o meu trabalho estruturado? Eu trabalho com o meu paciente em psicoterapia no primeiro momento. Eu não sou hipnotista, eu sou psicólogo. No momento adequado, quando houver indicação e quando houver a hipnossensibilidade do paciente, que ela é testada, conforme nosso protocolo, esse paciente passa a usar a hipnose. Mas muito antes de usar a hipnose, ele é psicoeducado sobre a hipnose. Porque eles vêm com muitos mitos no consultório, dessa bobajada que se ouve, de TV, de mídia, né? Para mostrar para ele que é um outro mundo, um mundo totalmente consciente, em que você não vai ser abduzido, levar para outro planeta, coisas bobajadas que as pessoas veem e que tem medo de voltar para onde elas nem vão. Okay? Então tudo isso tem que ser psicoeducado no consultório antes de iniciar o processo da hipnose. Quando isso é feito, a gente testa a hipnossensibilidade e, efetivando, inicia o tratamento. Os meus pacientes recebem, no primeiro momento que eles chegam na clínica, um envelope com duas ferramentas. O inventário de referências pessoais, que além da anamnese que eu faço no consultório, são 50 informações pertinentes à hipnose. E recebem um questionário de suscetibilidade hipnótica, que é de uma forma bastante sutil perceber qual é o potencial desse paciente em ser hipnotizado. Tá? Então são algumas questões que fazem com que ele responda e tem um percentual, um score, e nesse score a gente vê a probabilidade. É apenas um norte, não é uma definição. Tá? Mas isso já começa a estruturar o nosso trabalho. Ok? Depois, quando se vai iniciar a hipnose, o primeiro tratamento é ansiedade. 99% dos pacientes que procuram ou acorrem à minha clínica são muito ansiosos. Então trabalho-se algumas sessões só ensinando o paciente a controlar os sintomas de ansiedade, que já é uma grande mudança na própria psicoterapia. Okay? Todos os objetivos terapêuticos vêm da psicoterapia. Essa é uma parceria. Então, eu tenho uma outra ferramenta chamada diagrama de conceitualização mnemônica. É muito parecido com o diagrama do Beck, na terapia cognitiva, onde eu trago toda a demanda da psicoterapia e coloco nesse diagrama. E aí nós vamos trabalhar primeiro as memórias disfuncionais e o que roda na volta dela, pensamentos, emoções e comportamentos. E depois a memória meta. Não se trabalha sem meta, nem na psicoterapia e muito menos na hipnose. Não se trabalha sem meta, muito menos na psicoterapia e muito menos na hipnose. Então, ele vai visualizar suas metas. Porém, ele só consegue visualizar suas metas se nós trabalharmos os esquemas mentais sabotadores ou autossabotadores. Porque não adianta fazer o paciente imaginar algo que ele não consegue e você vai estar reforçando crença inflexível. Se ele se acha incapaz e incompetente e você faz ele tentar imaginar algo e ele não consegue, você está reforçando incompetência e incapacidade. Portanto, toda vez que você pedir para o paciente imaginar algo que ele vai conquistar, ele não pode sabotar. Então, dentro da hipnoterapia cognitiva, nós temos muitas estratégias para enfraquecer os pensamentos sabotadores e fortalecer as cognições saudáveis. Nós temos
A gente criou baralhos, tem 3, 4, 5 baralhos, né? Os baralhos são envolvimentos, são baralho de pensamentos sabotadores, baralho de emagrecimento, baralho de induções, baralho de tarefas, os baralhos de cartões religiosos espirituais, uma série de baralhos. Por quê? Porque nós trabalhamos eminentemente com imagens mentais. Cartas, cartões são imagem. E todos os condicionamentos feitos no consultório são feitos com as cartas. Então é um trabalho extremamente estruturado para que qualquer colega possa replicar isso. Não adianta fazer algo que só eu sei fazer. E não adianta eu dar curso e não compartilhar a estrutura toda para que os colegas e os alunos possam replicar isso. Então, essa estrutura é extremamente importante. Então, nosso trabalho não é um trabalho de colocar em transe. Isso é inócuo. Colocar em transe, qualquer curso de final de semana, de 1 dia, 2 dias, você vai lá, aprende a botar em transe e acabou. Agora, o que vai fazer com isso? O que um leigo, e os meus cursos não tem leigo, o que um leigo vai fazer com essa ferramenta? Absolutamente nada. Qual é o intuito de um leigo fazer um curso? Poder. Poder. E nem eu que tenho 40 anos, eu não tenho poder algum. Eu tenho técnica, eu tenho capacidade de persuasão, eu tenho capacidade de convencimento. E isto é uma característica que todos os profissionais que trabalham com hipnose e psicoterapia precisam. Ah, Benumi, mas eu não tenho isso. Vai se tratar. Tem muito aluno que chega e diz assim, eu não tenho essa capacidade de convencer o outro e não tenho autoestima suficiente para fazer isso. Vai se tratar. Eu não consigo transmitir mágica para o paciente, eu transmito o que eu sei, agora você tem que saber se você tem condição ou não de aplicar aquilo. Ok? Isso vale para mim na hipnose e vale para mim na psicoterapia. Na psicoterapia eu faço a mesma coisa. O paciente, para aderir o tratamento comigo, eu tenho que convencê-lo que eu tenho capacidade de entender o que ele tem, por quê e que tipo de técnicas eu tenho para servi-lo. Senão não funciona. Então, olha como é importante essa parceria entre psicoterapia e hipnose. Elas se completam. Se completam. Todo mundo diz, Benami, você trabalha com hipnose só na clínica? Claro que não. As pessoas que procurarem por mim por hipnose não vão ser atendidas. A minha secretária já sabe isso, já responde antes de passar para mim. Não, eu não sou hipnotista. Você vai vir fazer um tratamento psicológico e se indicado a hipnose vai ser. Outra, tem pessoas que não querem fazer hipnose. Elas batem no meu consultório e dizem, hipnose não. Eu digo, quem falou para você que vai fazer hipnose? Ah, mas eu vi lá no site da sua clínica que tem hipnose. Tem, mas quem disse que você tem indicação para isso? Ah, então eu não quero. Então você faz uma meia dúzia de sessões e na sexta ou sétima eles perguntam, mas você não vai fazer hipnose comigo? Então tudo está ligado ao medo, à desinformação. Entendeu? Então, a psicoterapia acaba atingindo várias áreas onde a hipnose trabalha. Controle de ansiedade, manejo e controle da dor, emagrecimento, controle de compulsão e gula, jogo, compra excessiva, sexo excessivo, toda sorte de compulsões, fobias específicas, fobias hospitalares, tudo isso que vem da psicoterapia, nós passando da hipnose, e o resultado é muito melhor na parceria, muito melhor. E outra, o paciente aprende a se auto-monitorar. E esse é o mais importante. Porque as pessoas, e que não são habilitadas, e que não são psicólogos, não são da área da saúde mental, seja o que for, vão trabalhar na forma comercial da coisa. E vai fazer com que o paciente use um processo que é tão prazeroso que ele não quer deixar de vir, quer vir uma vez, quer vir 2 vezes. Mas são profissionais antiéticos. O meu trabalho, no momento adequado, é dizer, agora está na hora de você aprender a utilizar aquilo que eu fiz com você. Então, você tem que trabalhar também a autoestima dos seus pacientes, porque muitos deles, assim, eu não vou ser capaz de fazer em mim aquilo que você faz em mim. Vai. Eu ainda brinco. Meu bolso agradece se você não vai. Porque você vai ter que voltar aqui e eu vou ter que fazer outra vez, mais outra vez, outra vez. Tem sozinho. E outra, tudo que eu ensino de autoaplicação e automonitoramento é feito na minha frente, no consultório. Porque se você der como tarefa, os pacientes são preguiçosos, não fazem. Eles levam para casa muitas gravações pelo WhatsApp com a minha voz, para se familiarizando. E isso é muito comum. A cada reencontro, o campo magnético se reforça mais. Eles usam as cartas para levar para casa, para se auto-aplicar. Eles recebem reforços via WhatsApp,
de sugestões dadas durante o transe. Então nós temos uma série de ferramentas importantes para dar cobertura para que tudo funcione da melhor forma possível. Tem perfeição, tem pacientes que não têm indicação, a gente não consegue tudo, né? Eu acho que nós profissionais temos que saber também dos nossos limites. Eu não tenho poder, não tenho, apesar das pessoas acharem que a gente usa algum poder, usa mediunidade, usa mágica, usa sei lá o que for. Isso é uma piada. É muito estudo, muito trabalho, muita dedicação, muito conhecimento, e isso vai trazer sucesso no seu consultório, isso vai trazer reconhecimento, isso vai trazer projeção e prestígio, que é o que a gente acaba tendo inclusive fora do Brasil. Por quê? Por causa dos resultados e por causa do material que a gente oferece, por causa da qualidade do atendimento, por causa da qualidade de materiais dados aos alunos, uma série de coisas juntas dizem, isto é bom. Ok? Então, pensem bem como é importante aprender esta ferramenta extremamente importante para usar na psicoterapia. Eu estou falando isso de recém-formados, estou falando isso para formandos, estou falando para psicólogos que estão enjoados de fazer a mesma coisa e ficarem rodando e os resultados são demorados, porque uma das características da hipnose em parceria é acelerar o resultado. E aí existem outras abordagens que ficam criticando, dizendo, você não mexe na raiz da coisa, então vai se deslocar e ir para outro lugar. Isso é uma piada. Vou dar um exemplo clássico. Essa semana eu atendi um paciente com medo de elevador. Há 10 anos não andava de elevador, porque teve um estresse pós-traumático. E a pessoa precisava muito, por causa de negócio, uma série de situações, né? Algumas abordagens, buscar a raiz da mãe, no pai e tal, e não interessa, tá? O que eu fiz? Trabalhei toda a psicoeducação, trabalhei a parte da terapia cognitiva, algumas sessões, e iniciei com a hipnose muito rápido, depois da terceira ou quarta sessão, para baixar a ansiedade. E na segunda sessão, terceira de hipnose, eu coloquei a pessoa no elevador. Na quarta, ele já estava andando sozinho, sem mim, no elevador. Na quinta sessão, estava tranquilamente habilitado, não curado. Não existe cura, existe controle. Ele aprendeu comigo ferramentas para se controlar. Aí eu pergunto, se o paciente está andando de elevador, o que eu vou fazer com o trauma de 10 anos atrás? Existe ainda? Óbvio que não. Porque se existisse trauma, ele não entraria no elevador. Comigo, semigo, sei o que for. Isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, não se desloca para nada. Eu tenho foto dessa pessoa fazendo uma selfie na porta do elevador, rindo, e não andava há 10 anos. Então assim, nós temos que parar com esse ranço de ter que ficar dando volta em muitas sessões, tomando dinheiro das pessoas, não precisa, e fazer com que elas se recuperem de uma forma correta, qualificada e auto-aplicável. E autorregulável. Isto é fundamental. Eu pouco ligo para o que pensam, o que acham do que a gente faz. O trabalho tem resultados, eu tenho publicação sobre isso, a gente é registrado, mostrar os resultados e por que eles funcionam. Portanto, está na hora da gente sair, descer do pedestal e participar e fazer parte de outras ideias diferentes. Tem tanta coisa nova no mercado, terapia de aceitação e compromisso, terapia comportamental dialética, EFT, EMDR, Brain Spotting. Poxa vida, quem ganha com isso é o paciente. Ok? Espero poder ter contribuído alguma coisa sobre o trabalho da gente, sobre a importância da hipnose em parceria com a psicoterapia. Meu nome é Benomício Berfábio, eu sou psicólogo clínico, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, eu sou especialista em relaxamento e respiração pela APA, também sou hipnoterapeuta, trabalho há bastante tempo nisso e tenho paixão em compartilhar conhecimento para os meus alunos e para as pessoas que se relacionam com a gente nessa mesma área. Grande abraço, tudo de bom.